Você aí que começou a investir no Tesouro Direto e está se perguntando se pode estar cometendo alguns erros? Esse vídeo é para você. Money, investidores! Fabrício aqui, consultor de investimentos, e hoje vamos falar sobre erros comuns ao investir no Tesouro Direto. Então, vamos abordar alguns erros que você, que está começando a investir, saiu da poupança e começou com o Tesouro Selic ou alguns outros investimentos do Tesouro Direto e pode estar se perguntando de erros que pode estar acontecendo e não estar percebendo. Então, nesse vídeo vamos falar sobre esses erros comuns que você deve se atentar. Então, bora lá, pessoal! Já começando com os erros comuns, então, o primeiro erro em que os investidores iniciantes têm é não entender os tipos de títulos do Tesouro Direto. Então, basicamente, a pessoa começa a investir e a primeira coisa que ela coloca é no Tesouro Selic, por exemplo. E sem saber basicamente o que está acontecendo com esse tesouro, para que serve, qual é a finalidade, quais os riscos, como que é o rendimento, qual que é a liquidez. Ela basicamente não sabe e vai lá e coloca um Tesouro Selic. Ou até pior, coloca um Tesouro pré-fixado ou no IPCA, mas não entende, apenas vai lá e experimenta. Então, é um erro muito comum, não entender os tipos de títulos. Então, antes de você começar a investir, primeiro você precisa saber título Tesouro Selic, Tesouro pré-fixado, Tesouro IPCA, que vai de acordo com a inflação, e dentro desse IPCA vai ter o IPCA+, Educa+, Renda+. Então, você precisa entender esses títulos antes de começar a investir. Aqui no Mura temos um vídeo que vou deixar aqui embaixo na descrição, em que a gente explica qual que é, para que serve cada tipo de título, tá? Então, muito importante, é o primeiro erro mais comum, ir investindo e não saber qual é cada título, para que serve, quais características. É o primeiro erro mais comum. Segundo erro muito comum dos investidores iniciantes é aplicar em um título de Tesouro Direto em que você tem uma questão de marcação a mercado, como por exemplo o Tesouro pré-fixado e o Tesouro IPCA, e Tesouro Selic também, tem uma taxa pré-fixada ali. Esses três títulos têm uma questão de marcação a mercado, você precisa estar atento, tá? Então, um erro muito comum é eles resgatarem antes do vencimento. Então, a pessoa vai lá, aplica no Tesouro pré-fixado 2027, por exemplo, chega lá em 2026 e resgata antes. É um erro muito comum. Então, resgatar antes do vencimento é péssimo. Você pode perder dinheiro por causa da marcação a mercado. Então, muito comum esse erro. Então, se atente a isso. Se você investir num título, é para ter uma finalidade de você manter ele até o vencimento, beleza? Terceiro erro muito comum seria não ter uma reserva de emergência para investir. Então, já postei um vídeo em um erro, desse erro que as pessoas estão investindo como se fosse uma reserva de emergência. Não, não é. Tesouro Selic, Tesouro pré-fixado, Tesouro IPCA não é uma reserva de emergência, tá? Então, é um erro muito comum. As pessoas saem da poupança, tá? Elas querem sair da poupança, estão construindo essa reserva de emergência e vai lá e começa a aplicar no Tesouro Selic como reserva de emergência. Não, isso é um erro muito comum também. Precisa ficar atento. Tem outras opções para reserva de emergência, ok? Tesouro Selic tem uma questão de liquidez, ela não tem a liquidez diária, então esse é um grande problema para ser constituído como uma reserva de emergência. Quarto erro muito comum, acreditar que o Tesouro Direto é livre de riscos. Então é um erro muito comum, achar que não tem nenhum risco, você vai ganhar, só investir e ponto final. Não, não é assim que funciona. Tem alguns riscos envolvidos, tá?
Vou citar dois, por exemplo. Um, que eu acabei de falar, a questão de marcação a mercado. Se você resgatar antes do vencimento, tem a questão desse risco de marcação a mercado. Então, você resgata antes do vencimento, pode ser que perca dinheiro, tá bom? Então, é uma primeira opção, tem um risco na questão de marcação a mercado. E o segundo seria quando você investe em títulos pré-fixados, por exemplo. Então, naquela época lá que tivemos uma taxa de juros baixa, e aí você investe em título de tesouro pré-fixado, nos outros anos, se você tiver uma inflação maior do que esse título de tesouro pré-fixado, você vai estar perdendo, seu dinheiro vai estar perdendo o poder de compra, tá? Então, muito importante com isso. É um risco também que tem no título, tá? E a questão de calote é muito baixa, tá? Realmente é muito baixo, porque você vai receber o calote se o Brasil quebrar. Aí sim, você vai receber esse calote do governo, tá bom? Mas é muito difícil, tá bom? A gente teria que estar aí em um patamar pior do que a Argentina mesmo, tá bom? Então, quarto risco, muito comum também. Quinto erro, não diversificar os investimentos. Então, quem começa a investir em tesouro direto, acaba colocando todo o seu dinheiro em um ativo. Como, por exemplo, vai colocar todo o seu dinheiro em tesouro Selic, por exemplo. Ou começa a colocar em tesouro pré-fixado e fica só colocando tesouro pré-fixado. Não, precisa diversificar. Mesmo você investindo em renda fixa, precisa diversificar. Colocar em ativos diferentes, num CDB, num LCI, num fundo de investimento de renda fixa simples. Claro, antes estudando o conceito de cada um, mas precisa, ok? É muito importante você fazer a diversificação. E antes de continuar, essas 5 dicas de ouro já valeu um joinha, ou um comentário positivo, ou também dúvidas, então comenta aqui embaixo. Ou então, nós aqui do Mura, nós prestamos o serviço de consultoria de investimentos. Então você aí, que é iniciante, está estudando, mas vê que está precisando de um profissional, então aqui no Mura temos um profissional para te atender, ok? E detalhe, primeira sessão gratuita para você. Gostaria de entender um pouco mais como funciona? Vou deixar aqui embaixo um vídeo, tá? Explicando como funciona uma consultoria de investimentos, beleza? Agora, sexto erro, ele exige um pouco uma parte mais técnica, ok? E, infelizmente, muitos investidores não vão ter, tá? Que estão iniciando, no caso. Então, que seria o quê? Ignorar o impacto do cenário econômico. Então, o Tesouro Selic, pré-fixado e IPCA, ele é muito sensível com a taxa de juros Selic, que a cada 3 meses é atualizado numa reunião chamada Copom. Tá? Então, quando o investidor não está muito atualizado, deixa de se atualizar na questão do cenário econômico, pode estar perdendo oportunidades com o Tesouro Direto. Okay? Como, por exemplo, há uma tendência de baixa no Tesouro Selic. O que as pessoas precisam estar atentas? Se estiveram em queda, é uma janela de oportunidades para comprar tesouro pré-fixado, por exemplo. Ou quando está numa tendência de alta. Se você comprar tesouro pré-fixado, pode ser que daqui uns 2 anos, 1 ano, 2 anos, esteja perdendo aquele custo de oportunidade. Então é muito importante estar atento também ao cenário econômico. Sétimo erro, focar apenas no curto prazo. Então você que está começando a investir em tesouro direto, precisa estar em mente que é um investimento de médio e longo prazo, ok? Você achar que em 1 ano, 2 anos, vai estar rico com esse investimento? Não é assim que funciona, ok? Você precisa deixar os juros compostos e o tempo fazer o trabalho, ok? Tem um vídeo também que eu falo sobre o poder dos juros compostos, muito importante isso, tá? Então você que está investindo, não ache que daqui 2 anos, 3 anos vai estar rico, vai fazer fortunas com esse investimento. Você precisa ter paciência, beleza? Oitavo erro, isso daí muitas pessoas cometem,
é não acompanhar os investimentos. Então você vai lá, investe e esquece esse investimento. Deixa lá e não acompanha. Então é muito importante, ok? Pelo menos ali, no caso, como é uma renda fixa, colocar lá a cada 3, 6 meses ou um ano e ver se aquele investimento, como é que está rendendo, se está alinhado com as suas expectativas e necessidades, tá? Então é muito importante esse passo, afinal o investimento é teu, é o seu dinheiro, você precisa cuidar dele, beleza? E aí, pessoal, gostaram desse vídeo? É um videozinho aí para você que está investindo em Tesouro Direto. Se atente a esses itens que eu falei, ok? Pode ser que você esteja cometendo um erro desses, beleza? E gostou do vídeo? Dá um joinha. Tem dúvidas, comentário? Então comenta aqui embaixo. E achou interessante uma consultoria de investimentos? Então acesse o link aqui embaixo. Primeira sessão gratuita, pessoal, beleza? Valeu!